comigo nesse vídeo que você vai ver 3 ideias do que fazer com um pote de palmito de vidro, certo? Papel de presente, com papel de presente envelhecido, pote envelhecido, pano de chita e papel decopage, os dois misturados num pote só. Pano de chita e pérolas, corrente de pérola e pérolas na parte superior. Fica comigo e acompanhe o passo a passo. Para o primeiro pote, nós vamos limpar totalmente, passar o prime caseiro, que tem a receita aqui no canal. Logo depois, nós vamos usar a chita que nós colocamos cola no lado superior, no lado inferior, e depois deixamos secar e recortamos. Vamos usar também um papel decopage, um pedacinho de papel decopage. A tinta branca, a cola para colar as figuras. E então vamos a tinta branca para o nosso pote. Vamos misturar bem e passar a primeira demão. Enfio a mão assim no pote para ficar mais seguro e menos cansativo. Encosta o cotovelo na mesa para ficar mais confortável a pintura. E vamos pintar com o rolinho, que é mais fácil. Nesse caso, nós vamos precisar de 2 demãos de tinta branca PVA, ok? Porque nós precisamos de uma superfície bem lisinha. E aqui está, 2 demãos. Agora, nós vamos à colagem da figura. Precisei recortar um filete do papel de decopagem. Recortei algumas figuras que combinam com a minha flor. Tirei as 2 partes do papel, porque são 3 folhinhas, vou usar só a do desenho. Passo bastante cola no verso da minha chita, que já está plastificada, e vamos à colagem. Nessa parte, eu cometi uma falha que eu gostaria que vocês não errassem. Vejam que quando eu colei a figura no pote, eu não passei a mão ao meio da figura, eu não apertei com o plástico, nem com a mão. Se tivesse apertado com a mão, não teria problema, mas deu algumas bolhas, algumas bolinhas, porque eu me atentei a fazer as figurinhas que estavam soltas ali, e acabei que não apertei devidamente a figura. Então, passe e aperte bem a mão ou um plástico sobre a figura, que ela vai ficar sem nenhuma bolha. A minha ficou com algumas bolinhas, mas como a cola extra é tão forte, ela não me permitiu tirar para recolocar. Coloquei as outras figuras, as outras ficaram ótimas, porque são pequenas, e aí eu já me lembrei aí ainda era fácil, né, passar a mão por toda a figura. Colei mais algumas figuras separadas do desenho. Não tem problema se você passa cola ao redor e cola depois em cima da figura também. Essa cola, ela fica transparente, então não tem problema nenhum de ficar branca ou de outra cor. Pronto, minhas figuras já estão coladas. Agora, nós vamos para as figuras do papel decopage, ok? Olha que linda que ficou. Ai, amei, gente. Branco, azul e verde, tudo de bom, né? Linda figura. Essa chita tem uns desenhos bem grandes. Agora, vamos à colagem do papel decopage. Passo a cola no vidro. Ela é bem pequenininha, então não preciso exagerar muito na cola. E vou colando as figurinhas, apertando bem com os dedos. Se você está gostando, dê o seu joinha, compartilhe e comente comigo o que você acha.
para não deixar nenhum papel sobressalente. Eu gosto de colocar um plástico na mão, uma sacolinha na mão e aperto a figura com o plástico para não deixar nenhuma bolha. Foi o que eu esqueci de fazer na anterior. Pronto, vou colando aleatoriamente no pote algumas figuras do papel decopagem. Não carregar muito para não ficar muito pesado. Ali só encostei o plástico e escolhi alguns lugares para as minhas figuras. A tampa também do mesmo modo, pintei com o prime, 2 demãos de tinta branca e vou colar o papel decopagem em algumas partes da tampa. Três ou 4 figurinhas é o suficiente. Pronto, estão coladas as minhas figuras na tampa. Depois de seco, o meu pote pronto, eu passarei o verniz acrílico fosco no final do meu trabalho. E assim ficou o primeiro pote feito com chita. O segundo pote, eu dividi tinta, mesma tinta branca, igual o primeiro pote. Depois eu coloquei uma fita e pintei a parte de cima de uma cor areia. E essa cor uma cor que vai combinar com as minhas figuras. Eu localizo no pote onde fica melhor a minha figura, vai pegar um pedacinho da outra cor de propósito e vou passar bastante cola nessa figura. Colada a primeira figura, nós vamos para a segunda, também com bastante cola, já colei no pote do outro lado. E depois, uma figura menor, eu colei na tampa, passando cola também ao redor para que não fique nenhuma parte sem colar. A tampa eu pintei da mesma cor areia. Agora vamos à terceira figura. Esse é um papel de presente ou aquele papel de decopagem que parece papel de presente. Esse tem um segredo para não ficar bolhas. Um guardanapo bem úmido, nós vamos colocar as figuras recortadas para que elas fiquem mais úmidas, não molhadas, muito molhadas, mas fiquem bem úmidas para que na hora que for fazer a colagem no pote, elas não enrolam com a cola e não dão bolhas também. Então, papel de presente, quando você for fazer, se você impermeabilizar ele primeiro, não tem problema nenhum. Mas, do contrário, seria interessante a gente fazer esse processo de umedecer as figuras, certo? Pronto, umedeceu as figuras. Agora nós vamos para a colagem do pote. Ainda está seco o meu papel, então eu deixo mais um pouquinho para umedecer, para quebrar as partículas e ele ficar bem fácil de colar. O pano não pode estar encharcado, mas bem úmido. Passo cola no pote, no local que eu vou fazer a primeira colagem. Bastante cola, para ficar colado no total a figura.
porque se no centro não tem cola, ele vai ficar a bolha. Vou colando devagarinho do início, passando os dedos para as laterais. Coloco completo de cola no local que ainda não coloquei e vou passando a mão, apertando para que não dê nenhuma bolha. Passo em todos os cantinhos, com bastante calma, para não ficar nada sem cola. E pronto, a minha primeira figura está colada. Vamos escolher uma segunda figura agora. Um cantinho aqui que não colou. Pronto. Estica bem para não ficar bolhas. Veja que esse desenho, os raminhos são bem discretos e bem clarinhos. Eu vou reforçar depois com esmalte. Eu vou nas flores amarelas, eu vou passar um pouquinho de esmalte amarelo. Nas folhinhas verdes, eu vou reforçar com esmalte verde. E se tiver uma tinta de tecido ou uma tinta de... mesmo a tinta de PVA, você pode fazer alguns raminhos para reforçar os ramos do desenho, porque ele é bem discreto e bem claro. E destacando os ramos, ele fica mais vivo, a figura fica mais viva. Vamos à terceira figura, colando com bastante cuidado, porque se você colar errado, ele não vai sair. Você vai puxar e ele vai rasgar, porque ele tá bem molhado, tá úmido, né? Então, nós temos que pôr no mesmo lugar e não levantar mais. Agora, nós vamos pegar uma tinta areia e vamos dar algumas batidinhas na emenda, na cola, na divisão entre o pote e a figura, porque nós vamos disfarçar a divisão da figura. Ele vai ficar como se fosse um marmorizado, envelhecido. Então eu coloquei misturada a tinta areia com a branca, bem assim, grosseiramente. Não precisa misturar e deixar de uma cor uniforme. Deixa algumas partes mais brancas, outras partes mais areia. E nós vamos com uma esponja, um pedacinho de esponja. Não use o pincel, porque vai ficar as marcas do pincel. Um pedacinho de esponja de lavar-louça, você dobra ela e vai batendo no pote todo, ao redor da figura e depois também mais acima, perto da boca do pote, né? E vamos como se envelhecendo esse pote sutilmente. Estão prontos os meus potes maravilhosos. Vejam que eu reforcei de esmalte um pouquinho as pétalas amarelas e fiz alguns ramos com esmalte verde nos ramos, para dar um destaque ao pote. E ficou maravilhoso. O azul não coloquei nenhum detalhe, só realmente as flores de chita e o papel decopagem, que já deu um toque especial na cor do meu branca. E o pote vermelho, eu coloquei a flor de chita também, um cordãozinho de pérola na divisão das cores e pequenas pérolas, meia pérolas coladas com cola quente na parte superior. Gostaram? Por favor, dê o seu like, por favor, compartilhem e comente o que você achou das minhas ideias para esses potes de palmito que vão para as minhas clientes queridas.
Vamos fazer dinheiro com o que a gente acha ali jogado no lixo. Beijo e até a próxima!